Como sempre, nós explicamos, o objetivo da prece é harmonizar todos os pensamentos, sobretudo aqueles que estão conosco, daqueles que estão conosco, que vêm dos mais distantes lugares, atividades. É neste momento que nós nos juntamos, produzimos as energias que vão se juntar. E é um trabalho nosso àquelas que estão esperando as nossas para formar um todo. É o momento da prece. Imaginemos ondas se juntando na mesma intensidade, para que o mar se manifeste. É isto que está acontecendo aqui agora, no Centro Fraterno Luz e Caridade. Uma pleiade de espíritos nobres, juntando-se às nossas atividades para derramar sobre a terra paz, alegria, tranquilidade, responsabilidade, e entremeando-se a tudo aquilo que é contrário ao que dissemos, o que não vamos repetir, evidentemente, para não perturbar. E espraiar-se como a onda sobre todo o universo. Nós estamos neste momento tranquilizando todos os aflitos, levando paz aos ansiosos, permitindo confiança aos indecisos, fazendo com que toda a humanidade, especialmente pedimos na terra, sinta-se filha de Deus. E neste clima, nós vamos continuar o nosso trabalho, que hoje vai ser feito de uma forma diferenciada. Peço aos companheiros que acompanhem o meu pensamento para que cada um de nós chegue à sua própria conclusão. Vamos, como sempre dizemos, recorrer ao livro. Doutrina espírita se aprende. Repetimos isto sem cessar.
Doutrina espírita não se interpreta. Doutrina espírita se compreende o que nos foi dito pela equipe do Espírito Verdade, a fim de constatarmos por nós mesmos a sua veracidade. E quero mostrar a vocês o livro mais antigo que eu tenho de estudo. O Livro dos Espíritos, e vou dizendo as questões para que todos, acompanhando esta pesquisa que eu fiz, proposital, fiz para me autoconvencer de que o que os Espíritos dizem é uma verdade inconteste. Não para duvidar, não tenho capacidade para isso, mas a cada vez, a cada situação, eu me convenço de uma maneira tão profunda que não tenho como duvidar. E hoje nós vamos fazer exatamente isto aqui em conjunto. Vamos ver a questão 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec questiona da seguinte forma: qual a finalidade da encarnação dos espíritos? A resposta: Deus a impõe com o fim de levá-los à perfeição. Então vamos gravar isto. A encarnação é uma imposição de Deus para que nós, criados simples e ignorantes, alcancemos a perfeição. E aí eu vou a 133. Os espíritos que desde o princípio seguiram o caminho do bem têm necessidade de encarnação? Já seguiram o caminho do bem, ficam lá no bem, sem precisar, vamos dizer assim, sofrer as vicissitudes da encarnação. Os espíritos dizem: todos são criados simples e ignorantes e se instruem através das lutas e tribulações da vida corporal. Deus, que é justo, não podia fazer felizes a alguns sem penas e sem trabalhos, e por conseguinte sem mérito. Por que os espíritos respondem desta forma? Eu acho que está falando. Então, os que já leram a Bíblia, os que vieram de outras religiões, sabem que lá no primeiro livro da criação, Gênesis, ensina São Jerônimo que Deus cria os anjos e os homens. Já é um privilégio, já é um Deus privilegiador, portanto, injusto. Os anjos para a sua glória e seu serviço. Então, anjo não tem fome, anjo não tem nenhuma dificuldade, anjo não tem necessidade. E prossegue São Jerônimo. E os homens para o trabalho e para a morte. Quem lê sem o raciocínio aceita esta orientação de um modo
que não tem perspectiva de mudança. Afinal, muitos ainda dizem que a Bíblia é a palavra de Deus. Portanto, se Deus cria os anjos e os homens, por que não pergunta aos homens se queriam ser anjos? Se perguntasse a cada um de nós qual que você prefere, garanto que não ia ter homens, quer dizer, seres humanos. Todos nós seríamos anjos, sem nenhuma perspectiva de qualquer sofrimento. Então, quando Kardec faz esta pergunta, eles respondem que o mérito é vencer a dificuldade. O mérito está em conhecer a dificuldade e superá-la, e não uma interferência de Deus. Vamos a 133A. Mas então, de que serve aos espíritos seguirem o caminho do bem, se isso não os isenta das penas da vida corporal? E a resposta: chegam mais depressa ao objetivo. Além disso, as penas da vida são frequentemente a consequência da imperfeição do espírito. Quanto menos imperfeito ele for, menos tormentos sofrerá. Vejam como imediatamente nós entendemos que somos donos absolutos da nossa felicidade. É a razão que diz, não é Deus. Tudo que Deus cria é perfeito. Nós é que, ou por não saber, ou até por não querer, para Deus isso não tem nenhuma importância. Nós modificamos o nosso pensar, nós modificamos as nossas atitudes e vamos criando a palavra-chave, consequências daquilo que estamos fazendo. Observemos, queridos companheiros, pura razão. A compreensão é rápida, a compreensão é imediata para, nos autoconhecendo, nós formarmos o nosso patrimônio. Vamos chegar ao 184. Marquei tudo direitinho aqui para que vocês, acompanhando o meu pensamento, vocês vão formando um juízo de valor para o assunto da minha palestra. Qual é mesmo o título? Quem se lembra? O que é que vocês vieram ouvir hoje? Que horror! Tarefa abraçada. É isso que vocês vieram ouvir. E eu estou mostrando a vocês como se abraça uma tarefa. Necessariamente, todos nós estamos afeitos a esse título, tarefa abraçada. 184, Kardec pergunta: o espírito pode escolher o novo mundo em que vai habitar? Olha que pergunta material mesmo, humana mesmo. E os espíritos respondem: nem sempre. Mas pode pedir e obter o que deseja, se o merecer. A palavra
palavra merecer para nós espíritas não tem um significado de endeusamento, mas como resultado de esforço. Quem faz, obtém. Quem não faz, só obterá quando fizer. Então, prossegue ainda. Porque os mundos só são acessíveis aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Então, não adianta, como as igrejas tradicionais, encomendar o espírito aos céus. Não tem correio de encomenda. Cada um de nós já faz o seu patrimônio, já determina por si mesmo o mundo que vai habitar. Porque os mundos só são acessíveis, repito, aos espíritos de acordo com o grau de sua elevação. Cada um vai fazendo o seu raciocínio para que nós cheguemos a um acordo. E aí eu fui procurar o 189. O 189, Kardec pergunta: desde o princípio de sua formação, o espírito goza da plenitude de suas faculdades? Plenitude de suas faculdades, ou seja, numa explicação simples, se ele pode se utilizar do que ele é organizado na sua inteireza. Precisaríamos então somente de uma encarnação. Os espíritos então respondem: não, porque o espírito, como o homem, tem também a sua infância. Ou seja, o espírito, nos seus primeiros momentos de existência, e não entendamos momentos o que o relógio marca, como iniciação. Todos nós, sem qualquer privilégio. Em sua origem, os espíritos não têm mais do que uma existência instintiva. Então, como sempre ensinamos, é o instinto que comanda, é o impulso, sem o uso da razão, sem o uso da capacidade de analisar o que está fazendo, de até prever uma consequência do que está fazendo, possuindo apenas a consciência de si mesmos e de seus atos. Fez, não fez, não fez. Só pouco a pouco, olha, pouco a pouco, a inteligência se desenvolve. Primeiro instinto, caminhando, sem buscar uma direção. A inteligência, que significa entender o que está fazendo, só pouco a pouco vai tornando claro a sua atividade. Vamos então ao 192. Imaginem, eu estou dizendo a vocês, para vocês verem como se, quando temos um objetivo a alcançar, nós vamos buscando onde encontrar. É assim que se estuda Espiritismo. No 192, Kardec pergunta: o homem pode assegurar-se, nesta vida, uma existência futura menos cheia de amarguras? Sim, a resposta, sem dúvida. Pode abreviar o caminho
e reduzir as dificuldades. Somente o desleixado fica sempre no mesmo ponto. Olhemos-nos, percebamos-nos. Se estamos desleixados, esperando que as coisas aconteçam, esperando que o outro nos empurre, esperando que o outro nos dê, é uma indicação que eu estou dando a vocês, que nesse momento, daqui a pouco vocês vão perceber, ao mesmo tempo, olhar-se. Por quê? Eu não cresço, porque eu preciso sempre do outro, porque eu penso que é o outro que vai fazer alguma coisa por mim. Não é. Nós somos individualidades. O mérito é pessoal e intransferível. O outro ajuda, auxilia. Mas só você pode decidir. Porque cada um de nós tem o que chamamos de liberdade. Liberdade significa a capacidade espiritual de decidir o certo, o errado, o agora, o depois. Não tem importância. O importante é compreendermos que o outro não faz por nós. É por isso que somos individualidades. Mas vamos agora a 218. Kardec pergunta: o espírito encarnado conserva algum traço das percepções que teve e dos conhecimentos que adquiriu nas existências anteriores? Os espíritos respondem: resta-lhe uma vaga lembrança que lhe dá o que chamamos ideias inatas. Este termo é técnico. As ideias inatas fixam-se em nossa consciência, sem o mérito de serem boas ou más, mas resultado do trabalho individual de cada ser. Vejamos como a justiça de Deus é fantástica. Deus respeita a sua criatura. É ela que decide. É ela que faz, é ela que desfaz. É ela que não faz. É ela que adia, é ela que antecede. Isso nos faz tão responsáveis pela nossa felicidade, que está sob o nosso poder sermos felizes. E vamos então a 218 já vi. Agora eu dei um salto para 568. Quando Kardec pergunta: os espíritos que têm missões a cumprir, cumpri-las em estado errante, ou seja, desencarnado ou encarnado? E eu quero ler o decreto específico para o nosso trabalho. As missões, dado por Kardec, as missões dos espíritos têm sempre o bem como objeto. Sempre o bem. Vejam, quando se lê aligeradamente, então tudo que eu faço é bom? Não, tem sempre o bem. Significa que se eu sou comerciante e tenho muito lucro,
na minha empresa, eu fiz o bem para mim. Para mim. Mas talvez eu não tenha sido correto para com o governo, pagando os meus impostos. Talvez eu tenha dado um preço às minhas mercadorias que ultrapassam as regras do bem servir. Então, observemos. Seja como espírito, seja como homens, são encarregados de ajudar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, num círculo de ideias mais ou menos amplo, mais ou menos especial, de preparar as vias para alguns acontecimentos, de velar pela realização de certas coisas. Acompanhe. Porque eu já vou para... Eu estou na 568. Eu vou para 570. Que Kardec pergunta: os espíritos compreendem sempre os desígnios que estão encarregados de executar? Ele disse: não. Há os que são instrumentos cegos, mas outros sabem muito bem com que objetivo agem. Então, há aí uma nuance especial. Uns sabem o que estão fazendo, outros até estão fazendo, mas não têm a consciência ainda estabelecida na consequência do que estão fazendo. Para chegarmos a 573, a sequência. Em que consiste a missão dos espíritos encarnados? Instruir os homens, ajudá-los a avançar, melhorar as suas instituições por meio de diretos e materiais. Mas as missões são mais ou menos gerais e importantes. Aquele que cultiva a terra cumpre uma missão, como aquele que governa ou aquele que instrui. Tudo se encadeia na natureza. Ao mesmo tempo que o espírito se depura pela encarnação, também concorre, por essa forma, para o cumprimento dos desígnios da providência. E agora, olha, eu fecho. Cada um tem a sua missão neste mundo, porque cada um pode ser útil em algum sentido. Olhemos-nos. Estamos nos encaminhando para isso com o cuidado devido? Só esse questionamento, porque vamos para 575. As ocupações comuns nos parecem antes deveres do que missões, propriamente ditas. A missão, segundo a ideia ligada a essa palavra, tem um sentido muito menos exclusivo e, sobretudo, menos pessoal. Desse ponto de vista, como se pode reconhecer que o homem tem uma missão real na Terra? A resposta: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Vou repetir a resposta: pelas grandes coisas que ele realiza, pelo progresso que faz os seus semelhantes realizarem. Então, é uma contribuição. Vamos a 580. 77, 78, 79, bom saber número, né? 580.
O espírito que se encarna para cumprir uma missão tem o mesmo receio daquele que o faz como prova? A resposta: não. Ele tem experiência. Então vejamos como é interessante essa palavra experiência. Quer dizer, as nossas ações, elas, ao mesmo tempo que ficam gravadas em nós, têm as consequências para o lugar onde estamos, para as pessoas a quem nós nos dirigimos, e por aí vai, para chegarmos a final desta pesquisa. Nós vamos, após tomar conhecimento dessas informações, desses esclarecimentos que os Espíritos nos deram, todos nós sabemos, a equipe de verdade, organizada pelas equipes espirituais mais elevadas, apliquemos a uma experiência bem conhecida de todos nós que aqui nos encontramos. Tudo isso que lemos foi uma observação bem profunda mesmo, bem amorosa, ao mesmo tempo bem particular. Por que buscamos essas informações no Livro dos Espíritos? Para que nós pudéssemos caminhar junto a um ser que vem atendendo a essas observações, que, observando a sua existência, sem qualquer qualificação especial, nós percebemos que é possível fazer o bem, que é possível, mesmo com os sofrimentos, as interferências da vida material que todos as temos, contribuir para o progresso da humanidade. Nós conhecemos Iracema e podemos observar a sua vida. E vamos dizer algumas coisas a vocês, não quero emoções, hein? Como a gente pode acompanhar? Vejam, desde pequena, ela sentia a interferência dos espíritos. Nem sabia o que estava vendo, por exemplo. Ela nos assegura que uma moça, ela via uma moça segurando a sua mão, como uma coisa natural e criada por sua avó e por duas tias. Aos 11 anos, ela viu sua companheira de brincadeira, uma menina vizinha, desencarnar, onde morava em São Caetano. Uma menina comum, sonambúlica. Vocês sabem o que é uma pessoa sonambúlica. Os que não sabem, eu vou explicar rapidamente. Uma pessoa que dorme e faz as atividades normais, sonolenta, sem ter consciência do que está fazendo. Ela acordava, levantava, fazia o que devia fazer, o que brincava. Então, uma atividade natural que
pessoa diferente para aqueles que não tinham essa capacidade de desenvolver dessa maneira o seu desenvolvimento. Aos 15 anos, apenas aos 15 anos, ela deixou de ir à escola. Eu tomei nota desses pontos principais para que nós possamos ver que não há nenhuma diferença entre nós. Pintava já. Olha aí o quadro. Ninguém lhe ensinou, ela não entrou numa faculdade, numa escola de pintura. Simplesmente pintava. Como os espíritos disseram, que todos nós trazemos na consciência as atividades que vamos desenvolvendo. Agora, ela já tem um objetivo para pintar. Vejam como é diferente o patrimônio que nós vamos formando em nós. Casou-se aos 21 anos. Sim, casou-se. A sogra dela era umbandista. E ela foi morar no Cabula. Ora, por que eu coloquei que ela casou-se? Não preferiu, como muitos de nós ainda acreditam, que renunciando às coisas do mundo material, nós nos tornamos diferentes. O casamento é uma associação com uma pessoa de quem gostamos para que esta atividade, ou seja, a atividade sexual respeitosa, contribua para o progresso da humanidade. Não sei se nós estamos pensando assim e valorizando, porque o resultado são encarnações de outros. Nós trazemos com o casamento, com o relacionamento sexual, outros espíritos, para que possam também ter as suas experiências. Tudo aquilo que eu li no livro dos Espíritos, vocês vão fazendo a adaptação para o que eu estou dizendo agora. A avó, eu tomei nota aqui de Bruno. Cadê Bruno? Hoje não veio não, né? É São Paulo. Lá em São Paulo. Era espírita. E um dia a convidou para que ela fosse ver o Evangelho no lar. Aí começa a condução propriamente dita. E depois para o Centro Espírita Deus, Luz e Verdade. Claro, só na pública, brincando com espíritos, não é? A moça a menina que sempre estava junto dela, geralmente diz, manda para a mediúnica. Ela é médium. E ela foi. E ela leu pela primeira vez o livro Nosso Lar. Vejam como é importante uma leitura, claro, feita com o amadurecimento, mas ela se encantou com as obras de André Luiz e passou a entender por que sempre acompanhava um perfume. Só ela sentia, às vezes outras pessoas sentiam com a presença dela.
todas essas nuances que o trabalho, não necessariamente mediúnico, mas o trabalho resultante de toda uma existência anterior, vai se mostrando, embora ela não tivesse o conhecimento específico. Trabalhou num salão de beleza, veja, coisas materiais, não é? E foi convidada para um centro de umbanda chamado Pronto Socorro Rei dos Astros. Nome importante para que ela pudesse executar o que a Umbanda estabelece como uma manifestação espiritual. Neste centro espírita, neste centro de Umbanda, ela dialogou com uma pessoa, declarando que foi levada por um índio e começou a rodar. Todos nós já vimos essas expressões da manifestação umbandista, e ela começou a rodar, segundo a expressão dela, parecendo uma palhaça. E quando ela voltou para casa, ela contou a seu marido, Lázaro, eu conheci muito Lázaro, que quis conhecer esta entidade que lhe fazia rodar. E esta entidade se declarou que não era um caboclo de Umbanda. Eu sou um guerreiro de luz. Lhes apresento o senhor Flecha. O trabalho se desenvolveu como se desenvolve nos centros umbandistas, com ervas, flores e frutos, mas não tinha tambor. Olha o detalhe que ela gravou. Não tinha aquele som de tambor. Portanto, uma situação que requeria uma concentração e não tem tão simplesmente a instintiva. E aí a cunhada a levou a dona Bernadette. Todos nós já conhecemos dona Bernadette no Deus, Luz e Verdade. E lá um espírito se declarou: eu sou Axtemoxi. E disse para ela: nós lhe capacitaremos, para que ela entendesse o que é que estava fazendo, como devia fazer. Ela fez 7 evangelhos como ritual, porque depois ele disse que ela deveria abrir um lugar. Imaginemos uma pessoa que faz tudo de uma maneira automática, ter a responsabilidade de abrir um lugar. Ela argumentou: mas eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. E ele deixou que ela tomasse a decisão. Isso é muito importante. Ela resolveu, como sempre tomava as decisões, ela resolveu fazer feijão, cozinhar feijão e vender, vendendo para
um lugar. Então não precisou de intervenções, ela mesma decidiu. Isso eu achei importantíssimo. Ela aceitou a sugestão e decidiu que seria capaz de abrir este lugar. E saiu procurando, quando certamente já tinha o primeiro aluguel, no mínimo. Eu nem questionei isso, quantos aluguéis ela poderia ter. Ela procurou e quando ela chegou aí nessa esquina, eles já estavam na esquina esperando o Axtemox, seu Flecha, que é o responsável por tudo, não é? Esperando, e indicaram o lugar que nós estamos aqui situados. Vejam, que história simples, nada de especial, nada de fenomenal. Simplesmente ela obedecia à consciência com a sua boa vontade, e por isso nós chegamos a essa responsabilidade. Vamos continuar examinando. O que é que caracteriza para todos nós Iracema? Eu anotei aqui: Iracema Cerqueira Gesler. Ela se destaca por uma coisa simples: carinho. Quem de nós chegou aqui e foi ignorado? Quem de nós chegou aqui e foi mais bem atendido do que outro? Tenho certeza, porque há mais de 20 anos eu estou nessa casa. E vejo, observo, quando ela vê uma pessoa que não conhece, não é costumeira na casa, imediatamente ela se dirige a esta pessoa. Então o carinho nos caracteriza. Trata a todos da mesma forma. Examinemos isso. Ninguém é tratada de uma forma diferente. Ela dá atenção ao que ouve. É tão interessante isto. Ela ouve aquele que está falando no que ele está dizendo. Ela não examina, duvida ou dá mais importância. Pela dedicação que despende ao trabalho, atrai para si. Isso é importante. As meninas, como ela trata, e os meninos, os seus meninos, que se compõem o seu grupo de trabalho. O grupo de trabalho do nosso centro, Fraterno, Luz e Caridade, é espontâneo. Eu escuto, vez por outra, alguns depoimentos muito interessantes de pessoas nos dizendo que já frequentaram outros lugares, sim, mas que aqui se sentiram de uma maneira tão à vontade que permaneceram. Acompanhando, como disse, há mais de 20 anos a sua trajetória, com muito respeito. Eu tenho respeito à nossa aniversariante de amanhã, por isso lhe dedico essas observações, não porque ela
seja a pessoa representativa da casa, mas porque eu observo. E outro dia, eu quero chamar a atenção de vocês para contar este caso. Ela me disse, com tanta naturalidade, aqui, junto a mim, quando eu fazia uma observação sobre os livros. Você tem que fazer propaganda, eu dizia para ela. Sobre os livros, as pessoas têm que comprar os livros, não somente para deixar o dinheiro para o centro, mas para levar para casa, para botar na bolsa, e enquanto espera uma consulta médica, enquanto espera o transporte chegar ao celular, enquanto faz outras coisas, tomar conhecimento do que tem naquele livro, como o sorteio do livro. Sabe o que ela me disse? Olhe, vá me ensinando essas coisas para eu poder fazer aqui, junto de mim. Eu olhei para ela assim, quis perceber, não com maldade, mas a sinceridade daquilo que ela estava dizendo a mim. E era verdadeira. Vá me dizendo como se eu fosse uma sumidade para ir dizendo a ela as coisas que ela devia fazer e que ela faz com tanta naturalidade. Eu fiquei tão encantada com isso que não declaro que eu não disse nada e fiquei realmente, nós podemos ser melhores do que somos. Considerando como ela considera, porque eu tenho 2 faculdades, um bocado de coisa que realmente não interfere, mas como se ela estivesse começando e não soubesse o que estava fazendo. Eu considerei este fato muito interessante, não para elogiá-la, mas para perceber como as pessoas mais simples que sejam tenham uma grandeza imensa que aqueles, talvez mais, como dizemos, estudados, não sejam capazes de fazer. Então, nós queremos terminar esse trabalho dizendo ou lembrando a vocês um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Nós lemos o Livro dos Espíritos e no capítulo 17 do Livro dos Espíritos, do Evangelho segundo o Espiritismo, tem lá caracteres do homem de bem. Está lá. Não nos fala das grandezas materiais, mas do aprimoramento moral que cada um é capaz de fazer na sua existência simples, na sua existência normal, na sua existência produtiva, como vimos no Livro dos Espíritos, produzindo o bem social. Ela não sabe, garanto-lhes, quantas pessoas já passaram por aqui. Quais as pessoas que passaram por aqui? Para ela, isso não é importante. O importante são aquelas que permanecem, que ficam, não necessariamente aqui, mas com a concepção do bem. Eu quero lhes mostrar, queridos companheiros, como é possível ser bom espírito na simplicidade da vida. Nós não precisamos destaque, mas juntos nós podemos fazer
cumprir, como os Espíritos disseram no Livro dos Espíritos, uma missão social que não se destaca. O Centro Fraterno Luz e Caridade não é mais importante do que a Federação Espírita ou a Mansão do Caminho. Mas é um centro espírita que faz o seu papel. No dia da homenagem aos índios, eu nunca tinha visto, frequentando todos os centros espíritas, eu tive a curiosidade de querer vir esta homenagem que ela faz todos os anos. E cheguei aqui e fiquei encantada, já disse a vocês, pela singularidade, pela simplicidade. Os índios estavam à vontade. Eles demonstravam a sua forma de abençoar as pessoas. Isso é muito bonito, abençoar as pessoas que foram tomar o passe. Eu, inclusive, fui e fiquei lá olhando. Tinha um que batia a mão no chão, ele estava tão feliz, e eu pensando no médium, amanhã deve estar com a mão inchada, porque ele batia com a força tão grande, como que dizer, aqui eu posso fazer como eu penso, aqui eu posso eu posso dar a receptividade às pessoas sem me incomodar com os detalhes. E tudo foi feito de uma maneira tão regular. Acabou, cada um tomou o seu papel natural, mas ficou, não sei se vocês perceberam, uma atmosfera diferente de respeito aos primitivos, de respeito àqueles que sabem fazer o bem ao modo deles. Naturalmente que o progresso é uma ordem de Deus, mas existem aqueles que ainda fazem o bem da maneira como eles entendem o que é fazer o bem, que naturalmente se reverte no bem. Por isso, nós vamos juntos fazer uma prece para que todos aqueles que trabalham com seu flecha ligeira, espírito de autoescola, vejam como ele comanda a atividade de uma maneira que não se exalta. Ninguém percebe, eu não sei se vocês não percebem, quando ele fala. Às vezes eu percebo que não é ela que está usando aquelas palavras, ou com um sotaque, eu chamo a atenção de vocês, que não é dela. É ele, sem destaque. Sequer levanta a voz, mas que chama a atenção de todos nós, para que todos nós saiamos daqui mais fortalecidos, mais cientes das responsabilidades que nos cabem para fazer um mundo melhor. Então, justificamos exatamente no horário. É tão interessante isso. O título desta palestra: Tarefa Abraçada. Eu quero que todos nós, representados pela minha voz, digamos a Iracema:
a sua tarefa está sendo cumprida. Eu só tenho que agradecer a Deus, né? Tudo que a Glorinha falou aí. Ela me perguntou algumas coisas. É muito verdadeiro isso aí. Eu que agradeço ao irmão Freixo Ligeira, ao Astemox, a oportunidade de estar aqui. E quando ele me falou que tinha que estar aqui, realmente foi um susto grande. Enquanto a coisa do feijão, isso aí é um capítulo à parte. O feijão já vai estar aí. O feijão foi o seguinte: ele me falou que a gente abriu a casa e disse: eu não tenho capacidade. Em primeiro lugar, eu não sabia nem ligar um computador. Hoje tudo vocês veem, isso eu que faço. Os PowerPoint, os folders, as camisas. Eu que faço hoje. Mas eu não sabia nem ligar o computador. Aí eu falei para meu filho, isso há 20 e poucos anos atrás. Meu filho tinha um computador, em casa só tinha um. Naquela época só de quem tinha um computador era uma coisa assim séria, né? Aí eu disse, meu filho, eu vou dar um computador. E aí ele me respondeu. Deixa a boca responder. Cuidado para não quebrar. Foi isso que ele me respondeu. Cuidado para não quebrar. Aí ele foi dormir. Quando ele foi dormir, eu fui abrir. E tirei logo um site. Luz das Estrelas. E mensagens que alguns espíritos me falaram. Esse site se perdeu. Mas eram muitas mensagens. Nessa época eu era casada, eu tinha esposo, tinha um Lázaro, que era super tolerante com essa situação. Claro que a mulher dele ia se deitar na cama às 3 horas da manhã, 4. Então, era difícil. E terminou perdendo esse site. E Júnior, minha mãe, o que você está fazendo aqui? Era um computador que ele estudava também. Aí foi assim, e quando o seu Flecha me falou que a gente tinha que arrumar um lugar, ele falou, eu não tenho dinheiro. Aí a ideia não foi minha agora, foi dele. Se eu sei que você vai fazer feijão, faz o que feijão? Mas como assim, feijão? Aí eu comecei, como eu moro aqui em Imbuí, eu tenho uma área grande lá, eu comecei a fazer o seguinte, de 15 em 15 dias, eu fazia uma feijoada de doação, pedi. Tem umas pessoas que iam na minha casa, ver o evangelho, e convidava os amigos de meus filhos. Ela estava na faculdade na época. E eles iam, e Júnior tinha me dado, no meu aniversário, um videokê. Sabe o que é videokê, né? Aí eu fiz um bocado de ficha e vendia. Cada ficha eu não me lembro mais quanto. Eu acho que era 50 centavos, R$1. Que atividade, tem que ter, né? Não tinha dinheiro. E aí assim eu fui juntando o dinheirinho. E algumas pessoas me ajudando. E quando teve dinheiro, eu saí à busca. Eu assim, de arrumar um lugar no Imbuí. O Imbuí não tem casa, onde é que eu achava uma casa no Imbuí? Eu morava aqui no Vivendas. E aí foi quando eu cheguei, realmente ele estava já me mostrando que era aqui. E aqui nós estamos há 20 e poucos anos. Então, simplificando aí, estou. E agora eu vim ao Forrojão. Então, essa feijoada do início, a gente fazia todo junho esse feijão. E o feijão saiu de 1 quilo para 2, para 3, para 4. Até que um dia, como era em junho, uma pessoa frequentar e disse assim, não, por que você não faz o feijão com forró? Eu digo, como assim? Aí faz o nome assim, Forrojão. Forró com feijão. E assim ficou. E aí a gente começou todo junho, a gente faz o Forrojão. Vem aí, viu? Dia 16, vai ser domingo,
Não esqueça a feijoada. E até o ano passado eu ainda fiz o feijão. O feijão era 1 quilo, 2, 3, 4, 5, 6. O ano passado eu fiz 13. Sempre com doação. Pessoa que doou 13 quilos de feijão está até aqui. Minha amiga Margarida, voluntária da casa. Esse ano são quantos? Esse ano deve ser 13 também. Então, para mim não foi difícil fazer 13 quilos de feijão. Eu comecei com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até que foi 13. Então, para mim foi fácil. Mas quando chegou ano passado, eu disse, poxa, eu estou cansada de fazer feijão. Mais de 20 anos fazendo feijão. Tem tanta gente aqui no centro, né? E pessoas assim que sabem fazer as coisas. Já está na hora de ir passando para as pessoas. Porque se realmente, de repente, me chamam para o outro lado, eu vou com muito prazer. Porque já fiz aqui. Quando me chamarem é porque já me cagou no chão. Mas enquanto não, eu estou aqui, viu, gente? Então, o que acontece, não é medo nenhum desencarnar, porque olha a notícia que eu dou a vocês, eu vou em todos vocês, vou até o pessoal do Instagram, também vai. Quem vai escapar? E nós vai. Então não adianta ter medo, é por isso que a gente precisa entender, por isso que eu sou espírita, gente, para mostrar quem somos nós. Então nós estamos investindo no corpo físico, mas nós não somos isso. Não somos isso. Então é isso. Então, esse ano eu falei isso, olha, ano passado de pode levar as panelas tudo lá no centro, que acabou aqui. Ficou todo mundo, e agora não. Agora a gente vai juntar as pessoas para fazer feijão. Então a gente tem que ir passando as coisas, né? Hoje eu estava conversando com o Sharon hoje ali. Ela 4 mil, bateu 4 mil aí no Instagram, vamos fazer outras coisas. Eu digo, está na hora de você assumir. Por que sempre eu? Né? É como a Glória falou, eu tive a coragem, é verdade isso. Não foi fácil. Mas é possível. Quando a gente quer. E querer é poder, gente. Querer é poder. Eu cheguei aqui, foi só que tinha, sabe quantas cadeiras? Só tinha 10, 15 cadeiras. Quem trouxe foi Fátima, Fátima Belfort, que me doou as cadeiras para aqui. Ela estava com a gente desde o início. Desde a banda. Então, hoje nós temos mais um pouco. Então, é isso com todos vocês. Tem dia que está cheio, tem dia que está menos, tem dia... Na pandemia foi terrível. Teve um dia que eu olhei, só tinha 10 pessoas que puxa. Aí meu filho, minha mãe, deixa só das cadeiras. Eu digo, não, bota minhas cadeiras. Mas minha mãe não tem ninguém. Bota minhas cadeiras que meu povo vai chegar. O nome disso é fé. E é em cima dessa fé. Era metade dessa sala. Metade, só isso. E quando o Lázaro foi chamado ao mundo espiritual, do outro lado ele me ajudou, porque a gente triplicou aqui as salas. Era só essa, eu aumentei essa, peguei do lado, pegando o prédio. Como é que paga isso? Como o Júnior sempre fala, confiado em vocês. E aí eu vou imaginando as coisas, vou tocando tinta por pães, que é o caso aí, para a gente continuar com isso aqui aberto e ajuda a tantas pessoas, inclusive a nós mesmos. Então eu digo a vocês, a pessoa mais ajudada aqui sou eu e cada um de vocês. Tudo que a gente é energia que nós doamos ao outro, nós recebemos em dobro. Então sejamos bons, façamos o bem, porque assim a gente acende a nossa luz, e acender a sua luz ilumina o caminho do outro, e assim de ser. Muito obrigada. Obrigada, Glorinha. Essa guerreira que eu amo. Por lembrar. Que eu amo. E eu não, sabe como é que eu coloco no meu Instagram? Quer dizer, Iracema Luz? Meu slogan é aprendendo sempre. Um ser em evolução. Aprendendo sempre. Porque é isso. Não se fecha jamais. Porque ninguém, absolutamente ninguém, detém a verdade.
Cada um tem a sua. E as verdades verdadeiras estão em tudo e em todos. E nós estamos aqui nessa escola chamada vida para aprender a melhorar cada vez mais quem somos. Então vamos dar continuidade à nossa tarefa, agradecendo ao pessoal do Instagram, gratidão, eu estava aqui acompanhando o chat, gratidão, gente. E vamos iniciar nosso trabalho de paz.